Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Wendel Gonçalves, conhecido como o homem que passou pelo fogo. Um milagre vivo, um dos primeiros homens na história a queimar mais de 90% do corpo e a estar de pé com uma vida ativa, sem a medicina saber explicar. Esse pequeno vídeo é de caráter de informação, pois a maioria dos irmãos sabem, alguns estão em dúvida, e eu venho aqui, através desse vídeo, mostrar e dizer aos irmãos que literalmente hoje, eu, pastor Wendel Gonçalves, sou sim pré-candidato a deputado federal por Goiás. E alguém deve estar perguntando, pastor, o senhor que tem um ministério tão lindo, que já viajou 12 países, 19 estados do Brasil, tem uma rede social considerável, quase 500 mil de seguidores nas suas 3 redes sociais. O senhor que tem um ministério lindo, um testemunho maravilhoso, um homem que passou pelo fogo, por que o senhor colocou o seu nome à disposição? Por que, pastor, que o senhor quer entrar na política? Para que, pastor, desejo de ter uma vida pública ativa? Ora, queridos, em poucas palavras eu lhe respondo. Mamãe foi embora de casa quando eu tinha 11 anos de idade. Fui criado pelo meu pai, que na época era um alcoólatra. Eu não tive uma infância comum. Com 13 anos de idade, eu me envolvi com coisa errada, com droga, etc, etc. Com 14 anos de idade, eu encontrei com Jesus Cristo. Já tem 27 anos. 12 anos que eu sirvo a Deus como pregador do Evangelho. Há 7 anos atrás, eu me envolvi numa luta, atravessei uma das provas mais difíceis da minha vida. Eu me acidentei num acidente doméstico, queimei 92% de toda a minha estrutura física. E para quem não sabe, para a medicina, quem queima mais de 90% do corpo não tem 1% de chance de vida. Eu estar aqui hoje é um milagre de Deus. Eu precisei do SUS, Sistema Único de Saúde da nação brasileira. Eu sei o que é estar numa UTI internado, necessitar de uma secretaria de saúde, precisar de amparo social, de auxílio do Estado, e derramar lágrimas, orar, clamar a Deus por misericórdia, sem saber o que fazer. Viajando o Brasil, e olha que eu já tive em 19 estados, percorrendo o meu estado, o estado de Goiás, eu tenho visto a necessidade do povo. Eu tenho visto o pouco caso que o Estado tem feito com aqueles que estão na ponta. Eu tenho visto como o diabo tem usado a política para destruir a família, que é o pilar básico da criação da raça humana. O maior projeto de Deus é o ser humano. E o pilar de uma sociedade chama-se família. Mas ao longo dos anos, eu tenho notado que o diabo mudou a estratégia, ele não aparece mais com chifre, com rabo, assustando o povo e colocando medo. Não. Nem se vê muito o diabo se manifestando em igreja. É poucos cultos que alguém fica possesso e o pastor ou a igreja vai lá ministrar a libertação na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. O diabo é sagaz. Ele está trabalhando com sapatinho de algodão. Você nunca parou para perceber? Por que as leis que são legisladas no Congresso Nacional só têm a intenção de prejudicar a igreja? O alvo maior é acabar com a família. É tanta ideologia, tanto projeto satânico, tanta dificuldade para o cidadão de bem. Você nunca parou para perceber? E alguém do outro lado vai dizer, pastor, mas o mundo jaz do maligno. Sim, eu concordo. A Bíblia é para ser lida, crida e obedecida. Mas a mesma palavra de Deus que ensina-nos que o mundo jaz do maligno, também diz para mim, para você, para a igreja, que nós não podemos nos conformar com este mundo. Eu não posso me conformar, meu amigo. Eu que sou pregador, leitor das Sagradas Escrituras, crente em Cristo Jesus, eu não posso me conformar com pessoas que não têm temor de Deus, com pessoas que não têm compromisso com o Evangelho, com pessoas naturais, carnais, que não amam a família, que defendem ideologias satânicas, legislando, fazendo leis lá em Brasília,
para que eu e você aqui na ponta, cidadão de bem, seja obrigado a obedecer. Está errado. Está errado. Nós não podemos nos conformar com isso. Pelo amor de Deus, eu imploro você que está vendo esse vídeo, ouça esse vídeo com sensibilidade, me escuta por favor até o final, não vem já com pré-julgamento ou com a ideologia arcaica do passado. Crente não pode se envolver com política, política não é para homem de Deus. Pelo amor de Deus, me escute por favor. Quem é que não quer que um homem de Deus vá para Brasília? Quem é que não quer um homem de Deus temente a Deus legislando e fazendo leis? Quem é que não quer um projeto desse? Só um, o diabo. Porque ele tem reinado em Brasília. Ele tem dominado o pilar político da nação brasileira. São 513 cadeiras na Câmara dos Deputados. Quantas pessoas ali sem compromisso com Deus? O diabo está mandando no Congresso. E você acha que ele quer perder espaço? Então eu repito, só tem um que não quer que um homem de Deus vá para o Congresso. Vá para a Câmara dos Deputados. É Satanás. E se você é contra isso, no mínimo, nem que seja por inocência, você está sendo usado pelo diabo. E aí, para terminar o vídeo, alguém vai dizer: pastor, mas homens de Deus já foram lá, se corromperam. Pastor, homens de Deus, quando entra lá não aguenta, bagunça, causa escândalo. Ora, meu santo, toda mãe que aborta, ou que ao dar à luz abandona o seu filho, toda mãe é irresponsável como uma mãe que faz isso? Todo pai que só sabe fazer o filho e não tem responsabilidade como pai de família são iguais? Claro que não. Deixa eu conjugar melhor aqui a frase. Se uma mãe que deu à luz e abandonou o filho num cesto de lixo, todas as mães são irresponsáveis? Se um pai que só fez, mas não cuida, não tem responsabilidade com o lar, eu vou dizer que todos os pais são irresponsáveis? Se um professor deixa a desejar em sala de aula, eu vou generalizar e dizer que todos os professores não prestam? Se um policial é corrupto, eu vou dizer que toda a corporação não presta? Se um padre é pedófilo, eu vou dizer que todos os padres são pedófilos? Se um pastor é corrupto, é um marginal, se esconde atrás de uma Bíblia, eu vou generalizar e dizer que todos os pastores são assim? Claro que não. E outros sim. Eu fui criado, lembra que eu disse aqui no princípio com meu pai, alcoólatra. Primeiro gole de cachaça que eu bebi, eu peguei na mesa do meu pai. Hoje o meu pai não bebe mais, graças a Deus. A minha mãe, que foi embora de casa quando eu tinha 11 anos de idade, hoje é crente em Cristo Jesus. E eu a amo. Eu tinha tudo para virar o que não presta. Eu fui criado num lar com um alcoólatra. Primeiro gole de cachaça que eu bebi, eu peguei na mesa do meu pai. E hoje eu sou pastor, sou homem de Deus. Eu não quero ir para Brasília para ser influenciado. Eu quero ir para Brasília para influenciar. E para isso eu preciso da graça do Eterno, que Deus me capacite, que a vontade do Senhor seja feita. Para isso eu preciso da sua oração, do seu voto de confiança, do seu apoio. Reflita esse ano, é um ano decisivo. Do que adianta orar se na hora de votar você vota com a emoção, com o sentimento? É um negócio de eu acho, e nada de agir pela razão. Até o nosso culto é racional, quanto mais um voto depositado na urna. Que este ano o Espírito Santo nos capacite, que eu e você possamos rever nossos conceitos. E não esqueça, o voto de confiança que você vai dar vai colocar legisladores no Congresso, homens e mulheres no Senado e na Câmara dos Deputados, que vão fazer leis, que vão legislar. Nos próximos 4 anos, queira você ou não, seremos obrigados a obedecer essas leis. Ah, eu não gosto de política, pastor Wendel. Eu respeito, é um direito seu. Mas pela regra, quem não gosta costuma ser dominado por quem gosta. E Deus nos criou a imagem e a semelhança dele para dominar.
Permitindo Deus, quero ir para Brasília para dominar e não para ser dominado. Se esse vídeo te orientou, se esse vídeo foi útil, compartilha ele. Outros irmãos em Cristo Jesus precisam ouvir essa verdade. O diabo tem que ser desmascarado. Nós precisamos desmentir o diabo, que é o pai da mentira, que fica dizendo que crente não pode se envolver com política, que fica dizendo que política não é para homem de Deus. Neemias era secretário executivo do rei Acabe, cargo político. Daniel foi primeiro-ministro da Babilônia. É como se fosse um presidente da república, um chefe, né, de governo, que executa. E mesmo assim continuou sendo profeta. E o profeta Isaías, que era um estadista, melhor dizendo. Quando o rei Uzias enfrentava uma guerra, ele não mandava um general. Não era o ministro de guerra, era o profeta Isaías, mas ele não ia como profeta. Ele ia como um estadista, como um político, como alguém que tinha uma vida pública. E por que não falar de José de Arimateia no Novo Testamento, que era membro do Sinédrio, como se fosse o Congresso Nacional do Brasil. Era um parlamentar que legislava. E a Bíblia chega a dizer que José de Arimateia, mesmo sendo membro do Sinédrio, mesmo tendo uma vida pública, seguia Jesus, era discípulo de Cristo. E o que me deixa mais maravilhado é que a Bíblia ainda fala que ele era um homem justo. Se José de Arimateia era um parlamentar, tinha uma vida pública, era político e continuou sendo discípulo de Cristo, e era um homem justo, que o Espírito do Eterno me qualifique como um José de Arimateia, para que eu, pastor Wendel Gonçalves, possa me tornar um parlamentar, ser um deputado federal justo e me manter discípulo de Cristo. São 513 cadeiras em Brasília. A minha oração é para Deus levantar 513 homens temente a Ele, compromissado com o evangelho dele e que venha priorizar a família. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Outras pessoas precisam ouvir essa verdade, porque o diabo anda mentindo séculos e séculos, que política não é de crente, que crente não pode se envolver, que homem de Deus não deve virar político. E com isso, a gente ficou na passividade por longas datas. Com isso, a gente deixou o espaço aberto. E as cadeiras não ficam vazias lá em Brasília, não. São 513 cadeiras. Acredite você ou não, gostando de política você ou não, elas não vão ficar vazias. Se um homem de Deus não sentar lá, o diabo vai colocar um discípulo dele lá. Ou no mínimo uma pessoa natural para ele poder manipular. E depois não reclame das leis que foram legisladas, das leis que nós temos que obedecer. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Compartilhe esse vídeo. Faça ele chegar a outros homens de bens, a outras famílias cristãs. Nós precisamos desmentir o diabo esse ano e conscientizar o povo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Não deixem de seguir pastor Wendel Gonçalves, o homem que passou pelo fogo, o deputado do povo de Deus pelo estado de Goiás. Amém?